Eu que estou muito feliz de estar aqui com o Edmilson, estava presente na defesa de tese desde 1983, na defesa, uma parte da defesa de tese dele foi dedicada ao Caneco de Prata, me lembro muito bem. Depois ficamos amigos, vivíamos nos encontrando aí com a Ruth, com a Tatiana, com essa turma toda. E a Maria Silvia, que eu conheci fisicamente agora, agora tem coisa física, coisa virtual, né? Para mim ela era virtual, porque eu conheci ela no Facebook e já era muito amigo dela, porque já era muito próximo dela, porque ela, quando eu falava do Caneco de Prata, ela sempre fazia uma intervenção muito calorosa, muito simpática. Então eu estou aqui entre amigos, me sinto muito bem, e para falar do Caneco, é isso que você tem que falar do Caneco de Prata, né? Pois então, vocês leram o Caneco? Leram, né? Então eu vou falar como surgiu o Caneco de Prata, né? Então eu tinha escrito um livro já, O Gênero do Crime, resolvi escrever um segundo livro, o Caneco, foi lançado em 1971. A inspiração do Gênero do Crime veio das figurinhas de futebol que eu colecionava quando eu era criança, daquela emoção que me dava colecionar figurinhas. Foi a ideia base, a ideia fundamental que me levou ao livro. E no Caneco de Prata, a minha intenção era escrever um livro sobre futebol, mas sobre um campeonato escolar de futebol. Enquanto que no Gênero do Crime, a coleção de figurinhas era apenas um pedaço da minha infância, eram coisas eventuais que aconteciam de 2 em 2 anos, que eram as coleções, os álbuns de figurinhas. Já o Caneco de Prata, eu ia pegar num assunto que eu tinha uma familiaridade enorme com ele, que era campeonato escolar de futebol, que era futebol que desde os 6 anos de idade até os 20 anos de idade, eu estava mergulhado até o pescoço em olhar futebol profissional, acompanhar futebol profissional no Brasil, no mundo. Essa coisa se acentuou, essa minha familiaridade, essa minha intimidade diária com o futebol, ela se acentuou quando eu fui morar na Suíça, em Lausanne. Eu estudava na Suíça, no colégio, e existiam os campeonatos escolares de futebol, que eram campeonatos escolares quase nacionais, eram da Suíça francesa, dos 6 cantões da Suíça francesa. E esses campeonatos escolares, eles eram organizados de uma maneira suíça. Era tudo muito bem organizado, como avançava o desdobramento do campeonato, as tabelas, o juiz da federação, aparecia em jornais as escalações dos times. E eu joguei 4 campeonatos escolares de futebol. E o primeiro como simples jogador, era sub-20. Os outros 3 como capitão do time. Então, como capitão do time, eu participava da organização do time, da escalação. Eu ia verificar os jogos dos outros times para ver como é que eles jogam, qual tática que a gente vai fazer contra esse time. Eu participei de 3 finais com prorrogação. Uma coisa emocionante, em 2 delas eu fiz gol. E se já é emocionante uma pessoa alheia ao futebol olhar uma final com provocação, imagina participar de uma final com provocação. É um negócio absolutamente delirante, né? Então, quando eu comecei a escrever o Caneco de Prata, eu tinha total segurança de que ia fazer um enredo muito bom, que não ia ter problema nenhum, que ia ser fácil. Muito mais fácil ia ser muito mais fácil que o Gênero do Crime, porque era um tema que eu tinha absoluta familiaridade. Eu não tinha só um elemento, eu tinha milhões de sensações de elementos na cabeça para falar de campeonato escolar de futebol. Então eu imaginei, como no Gênero do Crime eu tinha imaginado a fábrica honesta contra a fábrica desonesta, né? A fábrica honesta era a fábrica do Seu Tomé, a fábrica desonesta do Anão de Óculos. E aí o drama se desenvolvia nesse conflito da fábrica honesta contra a fábrica desonesta. Então vamos fazer um time honesto, que é o time do gordo, e um time desonesto, que é o time de um fanático desonesto,
cheio de golpes sujos, que é o professor Giovanni, e fazer o campeonato se desenvolver, se desenrolar, dentro dessa dinâmica, dentro desse conflito de um querendo anular o outro. Isso me pareceu muito fácil. Comecei a escrever da maneira convencional, como eu escrevi O Gênero do Crime. E fui escrevendo, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, vai o Boro para lá, vai o professor Giovanni. Depois eu olhava para aquilo e não tinha vida, aquilo não levantava. Estava xoxo, sabe? Estava assim, sem graças, aquela história contada de maneira convencional. Era os anos 70, anos do Cortázar, do Jean-Luc Godard, Easy Rider, o Easy Rider que me despertou, esse filme do Peter Fonda, aquela motocicleta dele, ali que me deu uma centelha. Meu Deus, o que é? E fiquei com aquilo na cabeça, né, aquele Easy Rider. E fui assistir Pierrot Le Fou, com o Jean-Paul Belmondo. E ficou se germinando dentro de mim aquela coisa, né? Então era uma onda, havia uma ebulição, assim, de mexer na estrutura das coisas, que não era uma novidade, não, era realmente uma novidade. Mas aquilo estava no ar. Então eu comecei pensando, puxa, eu posso fazer então, assim, quem sabe o Caneco, essa história de futebol, esse campeonato de futebol, o professor Giovanni vai lá, espera na final perde, ganha. Vamos fazer assim como se fosse uma obra de Bach, né, que a mão direita toca uma mão e a mão esquerda toca um contraponto. Duas melodias que vão assim juntas. Então, eu falei, vamos fazer o campeonato de futebol com uma música, e aqui botamos um contraponto, e aí foi entrando Leopoldo Verde, psicanalista, o Marciano, o Gato do Gordo, o João Lambão, né? Mas não dava certo o contraponto ser louco e a parte principal ser convencional. Então eu fiz uma simbiose nos dois, né? Eu vi que a solução era dar um caráter alucinatório ao livro. Esse campeonato tem que ser contado de uma forma alucinatória. Então, tanto o campeonato como os personagens secundários, por assim dizer, eles vão se fundir numa única alucinação. O tom vai ser alucinação. E com isso funcionou. O campeonato funcionou. Porque o campeonato, ele é bem contado. Dentro desse, pelo menos, eu gostei mais do campeonato, inclusive como retrato da realidade, dentro desse tom alucinatório que ele adquiriu. Porque você vê que tem tudo lá. Tem o professor Giovanni. O professor Giovanni é um fanático. O professor Giovanni, quando eu estava, foi em 1954, que o diretor da faculdade, que era meu professor de literatura também, o senhor Aloysio de Marignac, gostava muito de mim, eu devo muito a ele, a minha educação literária, e a minha educação tucuba, a minha educação real como ela é, eu devo muito a esse homem. Se aproximou muito de mim, gostava muito de mim. Então ele me chamou no salão nobre da escola, ele estava com a caixinha na mão, assim, e era um lugar assim diferente. Geralmente você não ia lá, aluno não ia ali. E ele me chamou, ele estava lá com um ar meio preocupado. E eu pensei assim, o que será que eu fiz, né, para me chamar aqui, para me expulsar da escola? E ele falou para mim, Marino, falou para mim, com o cachimbo na mão, assim. Eu olhei para ele, mas eu estou pensando o seguinte, Marino, está certo que você goste de futebol, que você se interesse por futebol, você tem até um certo fanatismo por futebol. Não me lembro as palavras que ele usou. O que ele estava preocupando ele, eu acho que com muita razão, né, é que talvez houvesse ali um desvio de personalidade, que ali houvesse uma dependência psicológica por esses jogadores que ficam viciados, não saem, que iria me atrapalhar na fruição da vida, depois no gozo da vida. Esse futebol que estava dominando todos os aspectos da minha... Não era tanto, mas ele estava preocupado. E acho que ele tinha razão, né? Mas quando chegou 20 anos,
isso passou, essa fanatismo absoluto passou. Mas quem que ele estava vendo em mim? Ele estava vendo o professor Giovanni. O professor Giovanni, naquela conversa com a Filomena, ele acorda de manhã pensando em futebol. Ele vai almoçar pensando em futebol. Ele, quando vai conversar com a Filomena, só sabe conversar de futebol. E antes de dormir, ele pensa em futebol. Aí a Filomena diz, isso é fanatismo, Giovanni. Então, eu acho que em todos os livros que eu escrevi, onde eu estou mais retratado é no professor Giovanni. Eu acho que o professor Giovanni é o grande personagem do cara. É o personagem mais vivo do livro, é o professor Giovanni. Ele não sabe perder porque o coração dele explode no fim. Ele não pode perder, o professor Giovanni. E quando ele perde, o coração dele explode, é o último capítulo. O caso da Berenice, né, porque a Berenice, por causa do futebol, ela se apaixona por outro. E o gordo sofre muito. E quem era a Berenice? O que acontece quando tem uma mulher de futebol? Tem a Maria Chuteira, né? Deu de Maria Chuteira, a Berenice. Ela se apaixonou pelo capitão do time. E ela achava certa graça no goleiro também, no goleiro. Aquelas coisas que a gente espera antes do jogo, depois do jogo. Tudo isso tá no Caneco de Prata. E aí entrou aquilo tudo junto, que tem o Leopardo Verde. O que é o Leopardo? O Leopardo, ele começa muito bem, porque ele come um prefeito, depois ele come o Esquadrão da Morte. Então ele presta um serviço para a sociedade. Mas depois ele vira um guru. Ele começa a falar, e se decepciona todo mundo, né? Ele começa a falar, devem ou não devem os pais tomar banho na frente dos filhos, como é certo ou não dar a mesada semanal, a situação da mulher na sociedade. Então o Leopardo Verde, como acontece com esses gurus que andam por aí, nós estamos há uma invasão de gurus ali de todo lado, né? Então o guru acaba sendo uma pessoa meio monótona, decepcionou a Berenice, destravelou de uma vez o nosso Leopardo. A aranha estraboscópica deu um pulo com o meu mosquito. Assim termina rapidíssimo a participação da aranha estraboscópica nessa minha história. Esse é um capítulo e que ficou assim, o capítulo fez um enorme sucesso entre os leitores. As crianças adoram a aranha estraboscópica, adotaram a aranha estraboscópica. Então surgiu assim, eu comecei como modesto advogado, comprei um Fusquinha. Então, eu escrevi o Caneco fim de 70, começo de 71. Em 1969 comprei um Aero Willis. Eu já estava ganhando melhor, né, como advogado. Então, o Aero Willis era um carro, eu me sentia um luxo daquele Aero Willis. E como eu tinha casa na Praia das Cigarras, que hoje em dia conhece, então eu tinha que descer sexta-feira à noite com a minha mulher, meus filhos, e tinha serração na serra. E aí eu estava esperando o Caneco, mas estava ao mesmo tempo pensando nas outras coisas, né? Então eu estava com a revista na 4 rodas, procurando um farol, para o meu aerolísio, um farol bom para me guiar naquela neblina da serra. Então eu vi assim, luz estraboscópica, farol estraboscópico. Pronto, escrevi assim, entrou, escrevi o capítulo naquela hora, olhando para a revista 4 rodas. Aí surgiu a aranha estraboscópica. E você disse que não comprou o farol? Não, comprei outro. Eu fiquei ligado na aranha, esqueci. Eu lembrei agora. Tinha 7 filhos do meu macarrão, é esse? Eu gosto desse cara. Esse capítulo não teve o mesmo sucesso da aranha. Mas eu gosto muito. Ele tem 7 filhos e come um macarrão. Como eu falei, eu estava dentro de um enredo alucinatório e de capítulos que são instantâneos, capítulos pequenos. Então, muitos deles eu joguei fora. Eu escrevi um monte de outros que eu não usei. Então, aquilo eu vou experimentando, ver o que funciona e o que não funciona. E esse aí eu gostei. Pessoalmente eu gostei, assim, como artista eu gostei desse. Tinha 7 filhos com o meu macarrão. E aliás eu gostei muito, gostei mais que do Gustavo Ascol, mas o Gustavo teve mais sucesso. E o psicanalista, ele queria ser guru, não conseguiu ser guru. Mas o sonho do psicanalista era ser guru, ele não estava contente só com a clínica dele, em ser um bom médico.
Ele queria aparecer na televisão, mas não convidavam. E ele acabou se suicidando. O São Giovanni morreu porque perdeu, porque ele se suicidou porque não conseguiu ser guru. A vida dele, o grande desejo da vida do cara era ser guru. E não convidavam, ele convidava um marciano, e não convidavam ele. E o João Lambão é um misântropo. Porque o João Lambão é aquele cara que não consegue se conter as suas emoções. Ele tem que dizer exatamente o que ele pensa, doa quem doer. Né? Ele tem que ter dado uma sentença na sessão anulatória de Pito. Houve exagero, eu anulo o Pito. Mas ele começa a ofender, ofende a parte contrária, ofende o advogado da parte contrária, chama todo mundo de cretino, todo mundo de imbecil. E com isso ele é mandado para o hospício, né? Onde ele se apaixona pela mulher do dono do hospício, quer fugir com a mulher do hospício. Fala, mas você não tem juízo, João Lambão. Como é que... E esses são os personagens que seguem o Marciano. O Marciano, qual é a obsessão das pessoas aqui na Terra? É querer saber o que acontece no outro planeta, vida em outro planeta, né? E ele vem aqui, ninguém vão perguntar para ele na televisão o que ele acha do palavrão na literatura. E além disso, o psicanalista acha que a mão dele treme no microfone. O psicanalista para de sorrir, quem sorri é um tímido, fica sério na gargalhada, faz uma interpretação. Então o Marcelo passa por aqui, ninguém se interessa por ele, né? E é mais ou menos isso, esses personagens que fazem uma simbiose com o campeonato de futebol, dentro dessa estrutura diferente de narrar, eu acho que eu consegui ali fazer o que eu queria. Eu sempre fiz meus livros assim, experimentando. Eu nunca tenho ideia do que vai acontecer. Quem leu O Gênio do Crime vê que a Berenice, eu não tinha ideia nenhuma que ia ter a Berenice. Eu escrevo assim, vendo o que funciona e o que não funciona. O que funciona eu fico, o que não funciona sai fora. Como é um enredo assim, alucinante e dispersivo, ele não tem a verossimilhança que tem O Gênio do Crime, por exemplo. Então essa questão de não ter iria causar uma identificação mais difícil, por causa dessa falta de verossimilhança do enredo e da estrutura lógica do enredo, da unidade de ação que tem O Gênio do Crime, que não tem o Caneco de Prata. Isso na minha cabeça podia tornar difícil a compreensão para crianças. Eu sei que a maioria continua até hoje difícil, mas uma parte que eu queria que compreendesse isso. E então eu pedi à professora Maria Otília, Maria Otília, mostra esse negócio aí, divide esses assuntos para as crianças, vê o que elas acham, se não está dispersivo demais, se talvez não esteja abstrato e fora do alcance delas, né? E aí ela mostrou e as crianças gostaram. Então, até isso, depois, quando houve processo contra a Maria Otília, eu pude repetir isso para aqueles camaradas que estavam julgando a Maria Otília. Eu disse que ela levou esse livro porque eu pedi. E quando foi, ela não faça, eu não estava inventando nada. A Maria Otília levou esse livro na escola a meu pedido, para fazer uma experiência, porque eu tinha certa dúvida se isso que eu estava falando, acho que é uma dúvida natural, que todo mundo, quando olha o Caneco assim, tem de que esse livro talvez fuja assim, da identificação natural que a criança gosta de ter com os personagens. Por isso que eu pedi para Maria Otília fazer esse teste. E eu passei no teste. As crianças gostaram, entenderam. Como as crianças entendem também Alice no País das Maravilhas, que é um livro bastante abstrato também. Por isso que eu pedi para Maria Otília me ajudar. O que foi para ela deu uma dor de cabeça danada pela coisa. Alguma editora, em algum momento, alguma vez, pediu para você mudar alguma coisa? Não, nunca. Como é que foi? O que eu dei para o Caio Graco Prado, o Caneco, ele falou, ele não quis publicar. Ele falou que não tinha pé nem cabeça. Sabendo que 2 bons leitores até foram devolver o Caneco no livreiro porque acharam que tinha havido erro de impressão. Esses espaços brancos era naturalmente um defeito, que eles estavam com defeito, estavam devolvendo, pediam outro.
Mesmo a numeração dos capítulos não é sequencial, né? Tem alguns que do 9 tem o 11. Não, mas esse é o 10. Então, esse é o 10. É porque, não tá marcado. é porque aqui na estética do caneco, eu devo a Vera Ilse, Ah, tá. tem que ter um contraponto aqui em cima. Aqui. Eu tinha os capítulos pequenos, mas eu não sabia como dispô-los no livro. Eu me lembro que tem um grande amigo meu, realmente um dos grandes amigos da minha vida, o Eduardo Andréia, que era médico e que falecido já, e ele é um dos que acompanhou o caneco do começo ao fim, fazer o caneco, se interessou, se apaixonou em acompanhar o caneco. Então eu falei, o Eduardo tem que apresentar na gráfica esse livro, e eu não sei como é que nós vamos dispor esses capítulos. Até eu me lembro que eles estavam impressos, eu pedi para o editor imprimir-los todos, e eu recortei todos, e eu comecei a dispor eles numa página, para ver como é que ficaria. Está entendendo? O capítulo estava impresso, numa sequência, com espaço entre cada um. Então eu recortei e fiquei como num jogo de dominó, eu tinha um capítulo em cada mão. Então eu e o Eduardo André não dormimos uma noite para juntar como é que vai ser 2 capítulos por página. E eu não gostei, depois de muitas experiências desse jogo de dominó, nós chegamos à conclusão que talvez o melhor fosse 2 capítulos por página. Mas não estava contente com isso. Aí tinha uma outra amiga minha, a pintora Vera Ilse, que também acompanhava o caneco, estava curiosa pelo caneco, e levei ela na gráfica. Eu falei, Vera, olha o meu negócio, como é que é. Então ela foi sensacional, eu devo a ela, essa gratidão está expressa aqui, que ela falou o seguinte, faz o seguinte, João, ela na hora, isso é bom que é um pintor, que é um artista, né? Fiquei admirado daquilo. Ela tinha entendido, ela tinha acompanhado o caneco. Então ela estava por dentro da coisa, né? Então, ela falou, João, nós vamos. Eles vão ter. Eu nunca acompanhei, eu nunca soube dizer essa terminologia de gráfico, mas ela vai. Isso aqui, nós vamos imprimir de baixo para cima. Quer dizer, quando for compor, porque gráfico é diferente, compõe de baixo para cima. Então, vai ter uma linha fixa assim, e começa embaixo. Aqui vai começar sempre aqui. Isso é estética da Vera. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Uhum. Começa embaixo. Se ele é grande, vai mais para cima. Se ele é menor, tem. Então, mas aí eu falei, e esse espaço branco? Eu falei, aqui nós pomos um número grande aqui em cima. Então, na cabeça de um pintor, ele tem essa visão que a gente não tem. Eu achei que ficou maravilhoso. Na página em branco como a tela, né? Branco. Com esses números grandes que vieram equilibrar, né? Dar aquele equilíbrio, né? Que os pintores renascentistas sempre procuram, sempre eram mortos, como é que, o equilíbrio da tela, né? Tem que dar o equilíbrio para a apresentação. Isso o Leonardo da Vinci via pensando nisso, o Miguel Ângelo também. Então, o que vai dar o equilíbrio aqui? Esse número. Tanto que aí está o que a Maria Silvia falou, que naqueles que tem o título em cima, não tem o número. Embora a pessoa pode fazer a contagem, está implícito que o número é esse. Os números, normalmente, eles são uma sequência, né? Então, eles propõem uma sequência do 1, depois do 2, depois do 3. Só que o livro, ele é menos sequenciado pelos números do que pelo campeonato, né? A linearidade maior é dada pelo campeonato. Com certeza. Tem alguns capítulos que você pode destacar dali, que apesar dos números estarem ali, 1, 2, 3 e 4, às vezes se dá algum número, como o da aranha, que não tem nada a ver com o anterior nem com o depois. O campeonato é a sequência lógica. Tanto que na primeira edição, eu achei que ficou muito abstrato demais. Estava essa parte assim, outras histórias fora do campeonato, outros instantâneos fora do campeonato, que tinha a mãe do outro casal com um automóvel, uma coisa desse tipo. Então,
senti que estava havendo um desequilíbrio, eu precisava melhorar aquele equilíbrio. Então eu aumentei os capítulos do campeonato, o capítulo da concentração, das discussões sobre os meninos, o namoro da Berenice, aquilo lá. Eu reforcei para ajudar a criança, para ajudar essa linha que você falou, né? Essa linha lógica, o fio de Ariadne, né? Ela dá o fio condutor do Caneco, é a promenade que dá, sem dúvida, tem razão. Saiu no Obelisco ou saiu na Parma? Como é que foi? Olha, eu nunca entendi essa história do Obelisco em Parma, porque o meu editor era o Luiz Fanelli, na rua Anhanguera, naquele lugarzinho ali. E ali, a hora chamava o Obelisco, depois chamava Parma, depois chamava... Ele ia mudando de nome, não sei se para fugir dos credores. Não sei porquê, mas eu nunca liguei para ele, nunca prestei atenção. Para mim era o Luiz Fanelli que estava fazendo. E ele nunca palpitou nas histórias? Não, imagina. Nem tem cabimento isso. Nessa escola onde você fez essa experiência, você sabe se as crianças já tinham tido contato com os outros, com a turma do Gordo e o empreendimento? Elas já tinham tido contato com o gênero do crime. Já tinha. Isso não pode ter facilitado a identificação delas com o personagem? Aqueles leitores que participaram do teste conheciam. Eram Isso fãs do gênero do facilitou, ela crime. pergunta se isso facilitou a compreensão do Caneco. Com certeza, com certeza, com certeza. O senhor sempre quis escrever para criança? Qual a dificuldade de escrever para criança, principalmente nesse período, assim, nos anos 70? Eu tive essa ideia de escrever a história do Gordo, essa ideia me veio, a história de figurinhas de futebol. E deu certo. Então o fato de ter dado certo isso, de ter funcionado, me influenciou certamente para fazer os outros. Agora, na vida da gente tem o seguinte, tem as explicações das coisas que aconteceram. Quando acontece uma coisa, ela aconteceu. É indiscutível, aconteceu. A explicação é outra coisa. A explicação pode ficar de um lado, pode ficar do outro. O fato é o seguinte, eu aconteci como escritor para crianças. O Alceu Moroso Lima me diz uma coisa que assim eu tomo para mim como as palavras do Alceu Moroso Lima nesse ponto. Ele diz, quando o autor ele escreve para o público, evidentemente que o público é importante, mas o autor escreve para um público que tem afinidade com ele. Ele não escreve para todo mundo. E eu sempre tive na cabeça, como leitor base, como leitor a quem eu dirigi, o João Carlos, com 10 anos. Esse foi o meu ponto de referência. Então eu não escrevo para todo mundo, eu escrevo para pessoas que têm alguma afinidade comigo. Muito obrigado. Nós, como brasileiros, não é, e pessoas, a gente te agradece Agradece muito. por isso.